Esther 1. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, está na fortaleza de Susã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias, e acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfito e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. As tapeçarias eram de pano branco, pendente de cordões de linho fino púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfido, mármores, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizar, Armona, Bitã, Abdazetar e a Carcas, os 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar ao povo, aos príncipes, a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Neemuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memuca na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecia ao rei, saía da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memuca. Então enviou cartas a toda a província do rei, a cada província segundo a sua escritura,
e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todo o povo, conforme a língua de cada um. Esther 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças formosas à vista da fortaleza de Suzã, na casa das mulheres debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer, formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Egai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças o melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe disse, ordenando que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, fosse chamado por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tia de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma impediu, senão o que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero e à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que as outras, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os príncipes e aos servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando o criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei das guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Esther 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata,
Agagita e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem as palavras de Mardoqueu, se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco a pouco pôr as mãos em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou curro, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todo o povo, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se e o matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedada, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecia aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei do primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e os governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo. A cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mês, dia 13 do 12º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todo o povo, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa.